pergunta para nós hoje. Qual o sentido da vida? O que significam os breves dias que vivemos nesta terra comparado com a eternidade com o Senhor, a vida eterna? Essas perguntas nós precisamos fazer para que tenhamos uma vida com um olhar para a eternidade, para o que está separado para nós na vida eterna. Quando o meu coração, ele tem Jesus Cristo, ele aceita Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu preciso pensar que a minha vida aqui, ela é pequena, ela é breve diante da eternidade com Deus. E este Salmo 90, que vamos ler e refletir hoje, fala sobre a grandeza do Senhor e da nossa fragilidade humana. E o salmista, já no primeiro versículo, ele reconhece o Deus que nós servimos e diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Este salmo, que faz menção a Moisés, um homem de Deus, faz uma comparação nos versículos 1 ao versículo 6 sobre a soberania de Deus, sobre a natureza eterna de Deus e sobre a fragilidade humana, a nossa fragilidade. E no versículo 2 diz assim: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. O Senhor é Deus antes que o mundo fosse formado. O Senhor é Deus. O Senhor fez todas as coisas, conhece todas as coisas, criou todas as coisas. E pela palavra do Senhor as coisas acontecem. E no versículo 4 diz assim: Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O tempo pertence ao Senhor, o tempo é dele. E a nossa fragilidade humana, muitas vezes queremos a pressa para algumas coisas. E o Senhor tem o tempo dele para fazer. O Senhor fala neste versículo: Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem. Para o Senhor, 1000 anos é um dia são 1000 anos. Então, o tempo pertence ao Senhor. Ele é quem sabe exatamente a hora certa, o tempo certo para te fazer algo, para te mostrar algo, para que algo aconteça na sua vida. O tempo pertence a Ele. E no versículo 5 diz assim: Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. E no versículo 6, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Assim é a nossa vida. Nascemos, crescemos, alcançamos uma maturidade e morremos. Alguns não alcançam a maturidade, alguns não alcançam a juventude, alguns levam dias e logo vem a morte. Para cada uma de nós há um tempo, e este tempo é estabelecido pelo Senhor. Este tempo é estabelecido por Ele porque há propósitos na vida de cada uma de nós. E a nossa vida, diante da grandiosidade e vontade de Deus, ela se torna frágil, mas avançamos com a força de Deus na nossa vida. E a partir do versículo 7 até o versículo 12, fala sobre o coração puro e reto, sincero diante de Deus. No versículo 8 diz assim: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Não há nada que o Senhor não conheça. Não há nada que o Senhor não saiba. Por isso, o salmista fala nestes versículos do 8 até o 12 sobre a sinceridade do nosso coração. O nosso coração ele deve ser sincero, honesto diante de Deus, porque não há nada que fique oculto a Ele. Por mais que não queiramos expressar o sentimento, a nossa fragilidade que está lá no fundo do nosso coração às outras pessoas, mas para Deus
não tem como esconder. Nós precisamos falar com Deus sobre a nossa fragilidade, falar com Deus sobre a nossa pequenez diante da grandiosidade dele, porque é neste momento que o Senhor nos concede a força dele para que consigamos proceder. Porque os propósitos do Senhor, eles não serão excluídos para a sua vida se você demonstrar a sua fragilidade. Pelo contrário, Deus te criou, Deus sabe exatamente o que passa em seu coração, o que passa em sua mente. Não é a tua fragilidade que fará com que Deus não entregue os propósitos que Ele tem para você. E no versículo 12 diz exatamente assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Um coração sábio é aquele coração que consegue discernir os propósitos de Deus e assim se submeter à vontade dele. Por isso que o salmista coloca este versículo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a viver dia a dia para discernirmos os seus propósitos e vivermos na sua vontade. Por quê? Porque a nossa fragilidade, muitas vezes, ela pede para não cumprirmos a vontade do Senhor. Mas pedir para Deus, para que saibamos viver diariamente diante da grandiosidade de Deus e pedindo que a força dele venha em nós, nós discerniremos os propósitos que Ele tem para cada uma de nós e cumprir a vontade dele. E a partir do versículo 13 até o último versículo 17, o salmista ele faz menção, mesmo o Senhor conhecendo as nossas fragilidades, Ele não deixa de nos entregar, de nos mostrar os seus propósitos. E diz assim no versículo 14: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias, enquanto dormimos, enquanto descansamos e em alguns momentos na madrugada enquanto oramos. O Senhor, com a sua benignidade, com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos alcança, e o alcance do Senhor para a nossa vida nos torna regozijantes nele, em quem Deus é para a nossa vida, em quem Deus é em nós, e o nosso coração se alegra diariamente. E no versículo 16 diz: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Mostra-nos, Senhor, a tua obra. Mostra-nos, Senhor, o que tu queres para conosco, mesmo na nossa fragilidade. Qual é o teu propósito para nós? Ore desta forma ao Senhor. Senhor, mostra o propósito que o Senhor tem para mim. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor, como que o Senhor quer me usar? Eu sou tua serva, mesmo frágil, mesmo com as minhas falhas. Eu sei que o Senhor tem olhado para o meu coração. O Senhor me criou e não me criou à toa. Não me criou para qualquer coisa, mas me criou para um grande propósito. Ore assim ao Senhor. Peça para que Ele te mostre os propósitos que Ele tem para você. E no versículo 17 diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Senhor tem uma grande obra para que você trabalhe nessa obra, para que você seja uma construtora nessa obra, para que você construa uma história linda, mas não uma história fora da vontade de Deus, mas uma história no centro da vontade de Deus. O Senhor te criou, te conhece, sabe o processo que você passa para alcançar a maturidade. Ele conhece todas as coisas e conhece o teu coração. Se o teu coração estiver disposto a servir ao Senhor, viver no centro da vontade dele e cumprir e obedecer a palavra que ele tem te ensinado, tenha certeza que você será usada de uma maneira muito linda nas mãos do Senhor. Você é obra dele, você é obra do Todo-Poderoso, você é obra do Pai. Fique com essa palavra e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.